Agora, uma coisa que me agradou enormemente aqui, isso eu te digo também, sem vaidade, mas com alegria, é que a carta que o presidente me escreveu, e falando em nome dele, do governo e do partido, ele me disse que leu o livro todo com um crescente entusiasmo. E, terminada a leitura, ele tinha que me dizer que não havia uma restrição a fazer do ponto de vista do conteúdo político do livro, do ponto de vista da análise da realidade nacional que eu fiz de Genebra, e que eu era um nacional. E o único ponto que havia e de que eu seria informado através da ministra de Informação e Cultura eram algumas sugestões que eles iam me mandar para substituir algumas brasileiradas. O que é natural, não? Eu escrevi como brasileiro, procurando uma linguagem do povo, mas do nosso povo. Esse livro eu acho delicioso. Agora, no momento, depois desse encontro que eu te falei pela manhã, o ministro da Educação de São Tomé me perguntou se eu não gostaria de escrever um outro livro, como este, pelo qual eu também estava entusiasmadíssimo, sobre a temática que se discutiu no encontro. Que vai dizer que eu escrevesse uma série de textos. Não seria um livro propriamente para descrever o que foi o encontro, mas um livro em que, bem, ele se vai poder ter meu nome. É um livro em que eu desenvolvo a mesma temática que foi discutida, não necessariamente nos mesmos termos e no mesmo approach em que alguns dos seus temas foram analisados, mas, ao mesmo tempo, na introdução, eu daria uma notícia do que foi o encontro. Então, a intenção do ministro, ao pedir isso, é de levar esta temática às bases populares no país dele. Porque, por exemplo, com relação a este segundo caderninho que eu te falei agora, e o ministro me disse que, depois que eles leram, vários ministros e presidentes, que eles chegaram à conclusão de usar o tal livrinho em 3 níveis distintos para testar. Então, a ideia do ministro, que eu não tinha tido, eu escrevi o livro para a pós-alfabetização, mas a ideia do ministro me pareceu excelente, do governo, era testar esse livrinho com uns 300 jovens do último ano da escola primária, com uns 300 jovens do primeiro da secundária e com os 500 adultos que estão entrando na pós-alfabetização. E acompanhar, com as limitações que eles têm, que nós temos, acompanhar os resultados. Como a criançada de escola primária reagiu a esses textinhos e a gramática. Como os meninos do primeiro ano de colégio, de ginásio, reagem, como os adultos também vão reagir. Então o ministro disse, bem, Paulo, depois de analisar isso, então a gente vê o que é que a gente tem que mudar no livrinho, considerando esses 3 níveis. E daí em diante a gente faz uma edição grande e passa a usá-lo preponderantemente neste ou naquele, nesses 3 níveis em que a gente vai testar. Eu achei a ideia excelente. Mas além disso, agora há uma outra coisa que também eu vou dar a ti, que são umas cartas. Em lugar de escrever guias para os educadores de base, eu escrevo cartas ao animador cultural, em nome da comissão. Evidentemente que essas cartas estão sendo escritas numa linguagem menos simples do que a linguagem que eu usei no livro. A ideia que eu tenho é de diminuir a distância que há entre a linguagem dessas cartas e a capacidade dos animadores. Nas minhas idas a São Tomé, fazendo seminários de avaliação com eles, nos quais eu dedicaria 1 ou 2 dias para uma leitura coletiva das cartas, em que eu iria oralmente interpretando com eles o que eu quis dizer neste e naquele período, etc. Por isso é que eu não me preocupo muito em fazer as cartas a um livro mais simples. Eu não diria que elas são muito mais simples do que qualquer livro meu, mas não tem a simplicidade que o livro que eu fiz tem. Eu estou, no momento, terminando a 3ª carta. Que a 3ª carta trata da pós-alfabetização e de como usar o livro, tal do que eu te falei, né? De como trabalhar com ele. No momento eu estou escrevendo, estou na metade já dessa 3ª carta, exatamente tomando a introdução do caderno como um primeiro exemplo, como trabalhar com isso, e estou discutindo na carta o papel da leitura silenciosa. Mas aí é uma coisa engraçada, certo? Como a África vai ensinando a gente, como a realidade vai ensinando.